Olá, meus queridos, muita paz e luz a todos. Venho com esse vídeo agora trazer o meu próprio comentário, a minha própria apreciação a respeito da leitura do diálogo O Crítico, que nós concluímos no último vídeo, onde lá eu fui lendo e fui comentando, basicamente ali de bate-pronto, as coisas que eu achei mais pertinente. Mas eu quero trazer aqui para vocês nesse momento, o que realmente me chama a atenção nesse diálogo, já que esse diálogo, ele representa, digamos assim, Kardec ele tinha na época dele, o codificador, Allan Kardec, o nosso querido pedagogo Hipólito Leon Denis Arrivail, ele tinha e teve 3 grandes opositores, que eram os críticos, que pretendiam ter o direito de falar sem conhecimento, os céticos, assim como ele, pois o codificador, o professor, ele foi um cético antes de tudo, e até da minha própria apreciação eu dou graças a Deus por ele ter sido um cético, tendo em vista que às vezes a opinião do cético, a meu ver, ela é mais honesta, não é uma opinião viciada, e isso conta muito, é uma opinião sem inclinações, Digamos que o cético ele toma de certa forma algumas vezes mais cuidado, principalmente quando ele é uma pessoa séria, ele aguarda mais informações, ou seja, ele busca mais até esgotar todas as suas dúvidas, E o outro grande opositor, ao trabalho do professor foram os religiosos de sua época, onde, em específico, os católicos tomavam a dianteira, devido ainda no século XIX possuir grande atuação. Uma atuação que, pelo menos, eu enxergo historicamente muito maior até do que hoje em dia, Então, vamos lá, meus irmãos. Essa é a minha apreciação pessoal, tá? O texto foi lido lá, foi lido no último vídeo, para que vocês que não conhecem o Espiritismo possam ter conhecimento do que está escrito. Eu li, mas a minha intenção é que vocês mesmos até possam se sentir na dúvida e dizerem, não, eu quero ler eu mesmo, Eu quero pegar esse PDF aí que ele indicou, que está na descrição, eu mesmo quero avaliar, eu quero saber se ele leu corretamente, Se eu conseguir provocar isso em vocês, então eu me sinto feliz, eu me sinto com a missão cumprida, porque eu não desejo ser conciliador, eu desejo ser mediador do conhecimento, Eu desejo não ter a última palavra, mas eu desejo, como um pedagogo, facilitar o conhecimento, para as pessoas que não conhecem o Espiritismo. E se com isso tudo eu conseguir também contribuir para aqueles que já são espíritas, então para mim isso será uma bênção incomensurável. Bom, desde já peço perdão por qualquer ruído extra que se possa ouvir aí no vídeo, Porque, como eu já avisei no outro vídeo, eu tenho vizinhos bastante expansivos, com um pouco de zoada, mas eu peço a compreensão de todos. Bem, como está mostrando aqui na tela, está grifado em verde, aqui são os textos que mais me chamaram a atenção. E eu queria dividir ele com vocês, tá certo? Esse primeiro texto aqui, na página 44 do PDF que utilizamos, tudo bem? É de lógica elementar que o crítico conheça não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Bom, por que eu grifei esse texto? Porque isso como já diz, é uma coisa elementar, onde muitas vezes nós temos e desejamos ter a capacidade, mal lemos qualquer assunto, e já achamos que
não só para espiritismo, mas para qualquer outra coisa na vida, né? Nós já queremos emitir uma crítica, ou seja, uma opinião, né? E sempre achamos que essa crítica nossa, ela é a mais sincera possível, a mais correta, quando na verdade não é, né? Veja, é de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor, né? Se eu for trazer para o espiritismo, né, isso aí para os seus adeptos, aqueles que não devem jamais ser a base para alguém formar uma opinião sobre o espiritismo, muitos deles entram com muito entusiasmo, se dizem adeptos, leem apenas um livro, e acham que já são doutores. Da minha linha de compreensão, pessoal, certo? Veja só, da minha linha de compreensão, na minha consciência, atualmente, eu tenho alguns livros que vou citar aqui. Esse que eu estou partilhando com vocês, o livro O que é o Espiritismo, tá certo? Tenho depois Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, que são 11 anos de publicações da Revista Espírita, é muita coisa. Hoje em dia ela é partilhada conosco por ano, mas originalmente cada mês tinha uma coletânea, ou seja, é todo um material extenso, ótimo, não cansativo, tá certo? Ao menos para quem se interessa e deseja conhecer a doutrina dos espíritos, saber como o pensamento começou, como ele evoluiu, entendeu? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que um comentário sobre o lado moral do Evangelho, tá certo? O lado moral, né? Não entramos no lado dogmático, tá certo? Não entramos nos pontos em que, digamos, os pontos que definem os dogmas das religiões, não entramos nesse mérito, nesse patamar, tá certo? Ficamos com aquilo que, segundo os mais simples dizem, é prego batido e ponta virada, né? Temos, até antes, cronologicamente, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Viagem Espírita de 1862, aí, cronologicamente, viria o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Espiritismo na sua mais simples expressão, estou esquecendo agora qual o ano de lançamento dele no momento, me perdoem, tá certo por isso. Mas, meus queridos, é muita coisa para ler antes de formarmos uma opinião, antes de querermos bancar o crítico, né? Antes de querermos falar ex professo a respeito dele. Mas um detalhe interessante, né, é que o Espiritismo, por ser uma ciência e por nos apresentar um livro desse aí, o que é o Espiritismo, da forma como é nos apresentado, já nos dá bases muito seguras sobre os seus ditames, né? Bases muito seguras. Onde, se mais à frente, nas outras obras, o codificador, o nosso pedagogo, o professor Hipólito Leon Denis Arrivai, o vulgo chamado Allan Kardec, se mais à frente ele se corrigir, ele vai explicar o porquê que ele se corrigiu. Entenderam? Ele vai explicar o porquê. Esse mesmo livro, O que é o Espiritismo, ontem eu estava num estudo com o confrade Carlos Pereira, né? Lá fui convidado por outro confrade a participar, o confrade Adjardo Manuel, tá certo? Uma pessoa que eu quero muito bem, que eu identifico ter no Espiritismo o mesmo carinho que eu tenho, né? E lá, junto com o Carlos Pereira, eu desenvolvi a pergunta, pois realmente é uma informação que eu ainda não tive, em saber quantas edições o livro que é o Espiritismo tem. E não conseguimos chegar a um consenso, pois isso é uma questão histórica, e eu disse a ele que essa informação eu não havia conseguido ainda, e ele também não havia conseguido, né? Ele também não havia conseguido.
Isso não diminui o nosso conhecimento, não diminui o valor do trabalho apresentado no livro que é o Espiritismo, apenas mostra que, como todo livro científico passa por novas edições, acrescentos, correções, mediante novas descobertas, isso também não é diferente no livro que é o Espiritismo. Né? Não foi diferente. Enquanto o cientista que era responsável por este livro, né? Enquanto o cientista que era responsável por ele, pela edição dele, esteve encarnado, né? Ele o fez. Assim como professores de português podem lançar em primeira mão um livro didático e, numa próxima edição, o mesmo autor dele corrigiu o livro segundo as regras ortográficas ou novas regras de pedagogia. Ele poderia encontrar uma nova metodologia, né? E assim implementar na sua obra já feita, com as devidas correções. Né? Então, muito normal isso. Né? Segundo ponto que eu queria ressaltar, né? Aqui, segundo trecho, né? Tá aí na tela, todos estão vendo. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Se eu digo que não concordo, é necessário eu expressar a justificativa. É assim que se faz em ciência. Eu não posso simplesmente dizer que não concordo e acabou. Eu tenho que ter uma justificativa, uma retórica pronta e plausível, né? Porque nós sabemos como Sócrates ensinava, né? Tese, antítese e, por fim, a síntese. E aí o conhecimento era formado, né? Nós não podemos simplesmente... não podemos levar dessa forma, eu não gosto e pronto. Não, por que você não gosta? Por que você não aceita? Né? Na ciência é assim que se faz. Para que o ouvinte ele possa também se beneficiar da opinião contrária. Né? E aí, lógico, né, nós já remontamos, né, a todos aqueles que criticam o Espiritismo por não conhecê-lo, né, e simplesmente querem que a gente compre essas respectivas opiniões, porque eles muitas vezes se dizem pretensos grandes cientistas que estariam qualificados para simplesmente desabonar porque querem, ou pretensos religiosos que se acham representantes de Deus na Terra, quando na verdade mostram que não são. Né? Mostram que não são. Pois pelo menos, eu sei, no cristianismo, não existe essa conotação de criticar sem conhecer. Existe sim a conotação, examinai todas as coisas e retenha o bem. Né? Outro ensinamento contrário a esse não há. Não há, de forma alguma. Né? Então é uma conjectura mal feita, não fundamentada. Né? E isso é lamentável, muito lamentável. Vamos para a próxima marcação que eu fiz aqui. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Pessoal, eu peço que me corrijam, mas quando eu procurei o conhecimento sobre o que é a etimologia, eu vi que lá estava definido da seguinte forma o conceito, que é o estudo da origem das palavras. Ou seja, é você estudar o verdadeiro significado das palavras e saber de onde elas surgiram, a partir de que idioma, por exemplo. Pode ter sido do grego, pode ter sido do hebraico, pode ter sido do aramaico, pode ter sido do latim, pode ter sido da língua árabe, né? Pode ter sido de qualquer lugar. O que importa é saber o primeiro significado da palavra. Então, a palavra criticar, né, se tornou sinônimo de censurar já no século XIX. Né?
Ou seja, não é coisa nova, né, que a palavra criticar foi-lhe tirado o verdadeiro significado. Por que isso? Pela comodidade do ser humano, né? Mas a palavra criticar, de fato, ela significa julgar, apreciar, né? Para quem é cristão, existe uma palavra do Cristo, né? Uma palavra de Jesus, que diz assim: não julgueis para não ser julgado, mas com a mesma medida em que julgardes, serás julgado. Né? Não julgueis para não ser julgado. Por quê? Porque você planta, você colhe. Né? Porque com a mesma medida em que julgardes, será julgado. Ora, se você... Né? Por que eu estou dando esse adendo aí? Se você julga com energia, você será julgado com energia. Se você, antes de julgar, você busca toda a informação necessária e é bastante meticuloso nisso, também, para você ser julgado, as pessoas também serão bastante meticulosas com o seu caso. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida depende do nosso julgamento. Né? Depende do nosso julgamento. E criticar é julgar, é apreciar, né? É analisar com carinho, é saber se o material, né, ele merece a nossa atenção, é saber se as pessoas que nos rodeiam, elas merecem a nossa companhia, né? Ou mesmo saber se tal pessoa, A ou B, são ótimas companhias para nós, né? Ou não são, né? Ou não são. Então, seja julgar ao próximo, que é o que muitos vão dizer, aquele texto fala com relação ao próximo. Ou seja, julgar um texto, né? Criticar é analisar. Criticar é olhar com carinho, para depois, com maior certeza, emitir uma sentença própria. Né? Emitir uma sentença própria. Muitas vezes nós condenamos aquilo só porque o nome que lhe é dado não agrada. Como julgamos as pessoas só pela aparência, muitas vezes. Mas se sentássemos, né, com determinada pessoa que é julgada mal por nós, descobriríamos um mundo e uma fonte totalmente diferente. Né? Veríamos como nos sentiríamos felizes, né? Pelo fato de termos vencido a péssima primeira impressão, né? Para nos dar a oportunidade de conhecer, né? E se beneficiar com isso. Bom, essa é a minha apreciação, pessoal. Não quer dizer que necessariamente precise ser a de vocês. Mas eu acredito tanto nessa minha apreciação que, sinceramente, ela nunca me trouxe dano. Pelo contrário, ela só me trouxe benefícios até hoje. Por isso que eu faço esse adendo com vocês de que, quando criticarmos, critiquemos com carinho, buscando todas as informações e analisando tudo com o devido carinho, para que não venhamos a perder o bem que está bem próximo da gente, mas aí a gente despreza. Só porque, digamos, a palavra espiritismo, né? A palavra espiritismo é uma coisa, não, para mim não soa bem aos meus ouvidos. Não faça isso. Eu sei que você classifica a palavra espiritismo por causa dos adeptos. Na verdade, tudo começou por causa dos adeptos. Se os adeptos nunca tivessem cometido erro algum, você não teria essa impressão com a palavra espiritismo. Pelo contrário, você seria muito mais aberto para analisar o caso. Né? Vamos para o próximo texto. Perdão. Perdão aqui. 1000 perdões. Vamos lá. Eu não vou utilizar esse textinho aqui em amarelo não, tá? Porque, assim, ele não é, na minha opinião, é algo afirmativo, é algo para ser apreciado.
Geralmente, quando eu estou estudando, eu coloco os afirmativos que eu considero como afirmativo em verde e aqueles que eu devo considerar com mais carinho depois em amarelo. Bom, mas já que estamos aqui, eu vou ler para vocês, para que daí então vocês possam ter sua própria apreciação. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Tudo bem. Bom, vamos lá, o verdinho aqui. Visitante. Falais do exame dos livros em geral, acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas, que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Allan Kardec. A tão judicioso raciocínio não tenho outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Muitas vezes nós nos equiparamos a esse jornalista, agora já sabemos que o crítico aí é um jornalista, né? Muitas vezes nós somos iguais a ele. Nós vemos uma pilha de material para estudar, uma pilha, e corremos desse trabalho porque achamos horrendo, porque vai nos tomar tempo, né? Vai nos tomar a nossa paciência, vai exigir de nós perseverança, né? Muita atenção aos detalhes, né? Porque estudar ciência também é dar atenção aos detalhes, né? E aí o cara diz, não vou, não quero, não, vou entender o espiritismo aqui da forma como eu tenho na minha mente, minha opinião tá bom, já li um livro só, já tá ok, eu vou esperar que agora apareçam outros e comentem, né? O que é que diz o codificador, né? A tão judicioso raciocínio não tem outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só bom trabalho a fazer 10 maus. Ou seja, essa resposta está atrelada a que ponto do texto, né? Quando o visitante lá mais acima do texto já teria dito que iria publicar um livro ex professo, né? E aí Kardec tece toda uma crítica, né, ao visitante, mostrando a ele que para que ele fizesse um livro ex professo, né, ele precisaria necessariamente ter lido de tudo sobre a questão, tanto os prós como os contras, para daí firmar uma opinião. E ele não tinha feito isso, né? E ele, de certa forma, falais do exame dos livros em geral, acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos? Se vire, jornalista. Se você quer ter uma opinião, se você quer o respeito, você tem que mostrar capacidade. Você tem que ler tudo mesmo. Não é só um pouquinho, não. É tudo. Entendeu, pessoal? É tudo. Tudo para que aí sim a sua crítica seja conceituada. Não é metade. Por quê? Porque isso é uma ciência. Ninguém pode dizer que já conhece matemática sem antes ter passado por todas as séries do colegial e ter entrado na faculdade, se formado matemático e ter galgado todas as graduações existentes. Aí sim, uma pessoa como essa pode se dizer, conheço a matemática, né? E tem moral, inclusive, para até desenvolver novas fórmulas. Pode até criticar a fórmula dos outros, porque ele sabe que se for criticar, ele tem que apresentar uma fórmula melhor. Ou outra que atenda melhor os anseios da necessidade, né? Veja bem, olha aí, né? O codificador, né, é muito sucinto, né? E eu, Fábio, concordo com o codificador, concordo, não tiro uma letra dele aí não, tá certo? Não tiro uma letra, não tiro uma palavra. Eu acho que ele é muito sincero e exige muita sinceridade,
né? Talvez se ele fosse de outro nível, talvez eu não concordaria com ele, mas nesse ponto eu concordo sim em todos os pontos. Eu sou um admirador, eu não sou um adorador do codificador não, tá, gente? Eu sou um admirador. Para mim ele foi um homem muito sábio dentro das suas possibilidades. Vamos para o próximo ponto aqui. Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. O que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Olha, a própria ciência, seja ela qual for, independente de qual disciplina você aborde, ela faz exatamente isso aí que o codificador está dizendo que o Espiritismo faz. Ela tem limites, ela traça os próprios limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, ou seja, ela tem suas fórmulas, ela tem seus métodos, a ciência tem métodos. O que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Quer dizer que o Espiritismo não nos deixa sozinhos ao nosso bel prazer, ele não nos deixa sozinhos e desgarrados. O Espiritismo, ele traça para nós, ele nos define, inclusive, o que podemos aceitar além. Entendeu? Além. Hoje, de minha apreciação própria, muitas outras obras são incluídas como doutrina espírita, né? Mas porque não observam esse caráter aí descrito nesse textinho que eu grifei em verde aí, certo? Vou falar sobre isso em outros vídeos, de maneira mais contundente, mostrando texto, tá certo? Isso fica para uma próxima oportunidade, porque senão seria adiantar, colocar o carro na frente dos bois. Mas é só para explicar para vocês que o Espiritismo, ele tem começo, meio e fim na sua organização. Mas já nas suas informações, não. Quanto mais coisas continuarem sendo descobertas e que estejam ali obedecendo os padrões, os métodos, a coisa pode crescer exponencialmente, né? Pode crescer exponencialmente, né? Porque existe muita coisa ainda para se estudar a respeito do mundo espiritual, né? O codificador nos deu o caminho, nos deu o método, né? Temos que usá-lo para seguir. Agora, as pessoas não usando têm agregado muitos materiais, né? E que não podem ser jamais chamados de doutrina espírita. Perdão a quem os aceita, mas para chamar de doutrina espírita, existe toda uma metodologia que deveria ser praticada e não é praticada, né? Infelizmente. Infelizmente para aqueles que gostariam, né, de pegar seus livros, né, e dizerem, é doutrina. Não, não é doutrina. Não é doutrina. Tá certo? E por favor, não confundir doutrina espírita com dogmatismo. Tá certo? Porque até mesmo o critério usado pelo codificador, né, pode ser criticado. Mas aí quem o critica tem que trazer uma melhor proposta, né? Tem que trazer essa melhor proposta. Se não trouxer, é melhor não falar, porque aí vai ficar mal visto, né? Vai ser tido como leviano, né? Vai ser tido como uma pessoa não séria. E espiritismo é para os sérios, não é para os levianos. Próximo textinho aqui. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade, no segundo, má fé. E neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. E neste último caso, que é a má-fé, né, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, né,
alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Veja que coisa interessante. Né? Basicamente é o que eu já falei acima, né, a respeito do outro textinho, e por uma questão humana eu esqueci que tinha esse texto abaixo, que eu acredito exemplificar aquilo que eu tentei explicar para vocês aí, né, que estão me acompanhando no canal. Né? Veja, é muito perigoso, e hoje temos muito disso aí, ó, né? A má fé, porque só pode ser má fé, pessoal. Tanto material aí para a gente ler, tanta coisa para analisar, tantas coisas tão positivas aí nos textos, tantas definições e conceitos claros, e as pessoas simplesmente não atentarem para isso. Um livro desse mesmo aqui, o que é o Espiritismo, por muitos anos aqui no Brasil, ele não era incentivado a leitura dele. Como pode uma coisa dessa? Né? As pessoas preferirem educar as pessoas no meio espírita através de outras obras que nem passariam no método da ciência pré-estabelecida, e as pessoas nem explicarem isso, né? É má fé. Não tem outra explicação. O próprio codificador via como má fé. O próprio codificador via como má fé. Porque o ignorante, por ser ignorante, quando o conhecimento chega, ele muda. Porque aí ele não é mais ignorante. Agora ele é uma pessoa que tem conhecimento. E o verdadeiro conhecimento transforma. Né? Mas a má fé é outro detalhe. É outra história. Né? É outra história. O próprio livro que indica este livro aqui que estamos estudando, né, para a análise da doutrina, para a melhor compreensão dela, fala que, em quarto lugar, o conselho do codificador, né, do nosso professor, é usarmos a Revista Espírita. É outro livro que é extremamente esquecido, não é citado. Então, má fé. Se o codificador está dizendo que é má fé, quem sou eu para dizer que não é má fé? Né? Eu prefiro ficar com a opinião dele. Tá certo, pessoal? Eu prefiro ficar com a opinião dele, que eu acho muito honesta. Tá? Mais um textinho. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprover. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Tá aí, pessoal? A doutrina espírita não é intocável. Os seus métodos não são intocáveis. Mas a pessoa tem a obrigação de consciência, né? Tem a obrigação de consciência, se for realmente uma pessoa séria, conhecedora, de se criticar. Ah, não presta, está errado. Então apresente uma nova tese que seja melhor do que a primeira. Mas se nem isso você faz, não critique. Não critique. Né? É aquela velha história, né? Ninguém sabe o que eu passo, né? Não sabe o que eu passo e me critica. Venha para o meu lugar. Ou seja, você pode não simpatizar com a metodologia, mas é ainda o que você tem de mais seguro para o que você estude o Espiritismo com segurança. Segurança. Né? Com um norte. Né? Vamos ao próximo texto. Às vezes nos meus comentários eu termino até adiantando as coisas, né? Mas é porque o Espiritismo, gente, não é difícil de ser estudado. Contanto que você leia as obras em ordem cronológica, por exemplo, um livro desse é para ser lido, né, por quem nunca leu nada sobre Espiritismo. É uma introdução geral. Né? É uma introdução geral. Né? Então, se você começa por um livro desse e você já se depara com essas afirmações, já fica difícil de conciliar outras realidades do movimento espírita. Me perdoe a quem não concordar comigo, mas fica difícil. Qualquer pessoa que chegue agora para estudar o Espiritismo, tendo uma boa leitura, uma boa capacidade de leitura, ele simplesmente vai ver a realidade que está à sua volta, que são os adeptos e suas práticas, e vai ver um detalhe nos textos. E vai simplesmente confrontar, pelo simples fato de que, se ele for uma pessoa crítica,
né, que sabe que pode pensar, raciocinar, que lê e lê com segurança, né, e vai dizer, ó, gente, por que vocês fazem isso e aqui está dizendo isso? Né? É muito simples. E dizer que essas coisas não vão acontecer ou não acontecem é omitir a realidade. É omitir a realidade. Vamos ao próximo texto. E agora já no finalzinho, né, do diálogo o crítico. A quem deseja instruir-se, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química. Atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Para se estudar espiritismo, é necessário também que os espíritos se manifestem. Porém, nós nunca sabemos a hora e o momento em que eles vão fazer isso espontaneamente, para que venhamos a colocar em prática a metodologia que nos é ensinada pela doutrina. Então, por isso que não tem como se fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química. Né? Isso aí, Kardec, o codificador, o professor Hippolyte, não nos ilude a esse respeito. Tá certo? Não nos ilude. Né? Existe aí, eu já ouvi falar, algumas faculdades no Sul, né, que pretendem ser faculdades de espiritismo. Como é que se vai fazer uma faculdade de espiritismo se você não pode provocar no laboratório a manifestação desses seres inteligentes? Desses seres que são a causa do nosso estudo. E que através deles nós conhecemos as realidades do mundo espiritual. Eu fico tentando entender, sabe, gente? Eu fico tentando entender como é possível uma faculdade. Né? Eu fico tentando entender. Talvez nessa faculdade a turma ensine métodos para pesquisa sadia. Se for assim, eu ainda compreendo. Né? Eu ainda compreendo o que se quer fazer. Né? Mas se não for por aí, eu sinceramente, eu pessoalmente, eu não concordo com faculdades teológicas. Certo? Porque ninguém pode estudar a Deus. O máximo que o ser humano pode fazer é estudar as coisas que Deus criou. Isso a biologia já faz e outras ciências já fazem. Estudar a Deus é uma pretensão, na minha concepção, absurda. Mas eu respeito aí quem faz teologia, numa boa, porque eu não concordo. Eu tive muita chance, fui recomendado fazer, porque em outro tempo da minha vida fui evangélico dos mais fanáticos, né? Mas por que eu não fui? Justamente porque não existe uma neutralidade na teologia e o próprio nome teologia, theos em grego, quer dizer Deus, logia, estudo, estudar a Deus, tá difícil, muito complicado. Na minha concepção não tem nem lógica. Mas é a minha concepção, tá, pessoal? É a minha apreciação. Não quero que a minha apreciação seja de vocês, porque eu já disse, o caráter deste canal é ser mediador do conhecimento sobre o Espiritismo, é apresentar a vocês os textos, as fontes. Eu não quero ser aquele que vai dar a última palavra. Se o codificador já dizia que convicção não se impõe, eu concordo com ele, porque verdadeiramente convicção não se impõe. Se eu for começar aqui a querer impor convicções, e então vai ser dogmatismo religioso, coisa que o Espiritismo não é dogmático a esse ponto. O Espiritismo não é dogmático. Então como é que agora eu vou querer impor para vocês a minha maneira de pensar? O que eu quero é refletir junto com vocês e mostrar em que pontos eu estou refletindo, a partir de que textos eu estou refletindo. Certo? Próximo textinho aqui. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Olha aí. Pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos, de que pudestes ser testemunhas sem os compreender, mas que vos voltarão à memória.
Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. Voltando aqui para o começo. Perdão. Veja, instruí-vos primeiramente pela teoria, não é pelos adeptos, é pela teoria, ou seja, pelos livros, né? Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência, tá certo? Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, ou seja, ao molde científico, é verdade? Ao molde científico, princípios, descrição de todos os fenômenos. Compreendereis as possibilidades deles pela explicação que elas vos darão, ou seja, método de observação. Você observa o objeto do seu estudo e a partir dele você vai tirando suas conclusões. E aí entra o bom senso e a razão de cada um, que só por meio de estudo que cada um pode aprimorar seu próprio bom senso e sua própria razão. Tá certo, pessoal? E pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender. Ora, quem nunca teve aí uma experiência sobrenatural? O livro dos médiuns, vamos ver lá na frente, certo? Quando pudermos estudá-lo, só um adendo sobre ele. Ele diz que são raras as pessoas que não possuem aptidão mediúnica. Raras. São raras. Tá certo? Raríssimas. Praticamente nem conhecemos pessoas que não têm essa aptidão, principalmente aqui no Brasil. Tá certo? Então, quase todo mundo já passou por uma experiência em sonho, acordado, seja como for, viu vulto, visão lateral, alguma coisa viu. E interpretou segundo o seu conceito religioso ou segundo sua capacidade de interpretar as coisas, né? E aí você sempre fica com essas experiências guardadas dentro de você, porque você realmente não consegue esquecer. Mas aí quando você começa a estudar o Espiritismo, você vai topar com fatos que o professor se deparou e descreveu, e você vai simplesmente... Oxente, eu já passei por algo parecido, né? Já passei por algo parecido. E veja aí, mas que vos voltarão à memória, né? Então, pessoal, é o estudo, né? Instruí-vos primeiramente pela teoria. Olha, isso aqui é uma indicação, porque ele está dizendo instruí-vos, né? Ele não está dizendo aconselho-vos, mas vocês podem fazer o que quiserem. Não, a apreciação dele aqui nesta tradução, pelo menos que eu estou usando, tendo em vista que esse texto originalmente está no francês, e quem souber ler o francês já tem a oportunidade de buscar o texto na sua língua oficial, na sua língua original, faça isso. E até me corrija aqui se nessa tradução que eu estou usando estiver incorreta, né? Porque lembremos que o tradutor é humano e pode errar, tá certo? Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Ou seja, ele, segundo o conhecimento dele, está indicando a você, instruí-vos primeiramente pela teoria. Ele está sendo muito positivo aí, tá certo? Você não vai se instruir, pelo menos, segundo a metodologia, segundo os ditames espíritas, não é pela sua própria mediunidade, tá certo? Não é pela sua própria mediunidade. Instruí-vos primeiro pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência, né? É como se você vai estudar matemática, primeiro você vai estudar as fórmulas, os conceitos que constituem lá aonde você vai aplicar a fórmula, e depois você vai ao quadro negro e tenta executar a fórmula como você aprendeu. Tá certo? Mas não é primeiro você vai para o quadro e tenta fazer para depois estudar a teoria. Primeiro a teoria. E isso é em todas as ciências. Tá certo, pessoal? Então, meus queridos, aqui são os textos que eu grifei desse primeiro diálogo, né? O crítico. Futuramente vamos começar esse diálogozinho aqui, o cético. Deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Ele é dividido em epígrafes, como essa daqui, espiritualismo e espiritualismo. Ele é todo classificado dessa forma, para nossa melhor compreensão. Eu gosto demais desse diálogo cético, né? Na minha concepção, ele é mais contundente do que o crítico. Eu acredito que mais pela nossa necessidade atual, na verdade,
né? Hoje nós já sabemos, né, que os jornalistas e alguns críticos, eles querem, na verdade, só atenção, né? Eles querem aparecer, eles não se importam em estudar, né? Então, muitas vezes a gente nem dá muita atenção mais a isso. Mas aqui no Diálogo Cético nós vamos ver o codificador discorrer sobre questões elementares, né, do espiritismo, da sua doutrina, tá certo? Então, desde já agradeço a todos pela atenção. O que desejo, meus queridos, com tudo isso que tenho feito até agora, é que vocês possam, vocês mesmos, ir às fontes. Se não puderem ir às fontes, então me sentirei muito feliz em ajudar a todos vocês que não têm tempo de ler as obras, né? Que não têm tempo de conhecer o que está registrado nas fontes, né? Então, me sinto muito grato por ser útil. Então, meus queridos, paz a todos, que os bons espíritos vos auxiliem na compreensão de tudo que vocês acharem importante e, acima de tudo, na compreensão desses vídeos que coloco à disposição de vocês, né? Qualquer coisa, qualquer adendo que queiram fazer, né? Qualquer vulgo, notinha de rodapé que queiram complementar, deixem aí nos comentários. Não estou pedindo para ninguém curtir os vídeos, né? Mas se quiserem curtir, fiquem à vontade, porque querendo ou não, o YouTube vai direcionar como um preferencial para as pessoas que procurarem assunto equivalente, né? Tendo em vista que hoje a doutrina espírita tem sido tão marginalizada por causa dos adeptos. Então fiquem na paz, meus irmãos, sintam-se abençoados, porque vocês são abençoados. O nosso Deus não é falho, não é imperfeito, né? Todas as nossas pesquisas como espírita apontam para um Deus mais do que perfeito, que sabe das nossas necessidades antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, e que todo santo dia, através dos bons espíritos, ele sempre está nos ensinando a aprender verdadeiramente aquilo que é necessário e aquilo que nós necessitamos. Então, paz para vocês, meus irmãos, muita luz e que Deus os abençoe.